baixadinha na cara do rival em plena final. 8-0 que acabou em incêndio e queda de presidente. Títulos na prorrogação, alambrados caindo, ídolos ascendendo. Vocês sabiam que o Derby Paulista já teve tudo isso e muito mais? Chegou a vez de falar de um dos duelos mais intensos não só do estado, mas do Brasil. Uma rivalidade que para São Paulo há mais de 100 anos. E parou tantas vezes, em tantas finais, foi dificílimo escolher só 6 histórias para contar aqui. Mas vamos começar então por um jogo que simboliza toda a grandeza desse clássico, a final do Campeonato Paulista de 1993. Dá pra sentir no ar a tensão dos palmeirenses, mesmo com um super time da Parmalat. O jejum de 16 anos era uma eternidade para uma torcida acostumada com os títulos da era Ademir da Guia. O Corinthians, sabendo disso tudo, se aproveitou do emocional, entrou solto, ganhou o primeiro jogo e cutucou. Se foi no sentido de alegria, de euforia dele, é válido. Agora, se foi no sentido de menosprezar o Palmeiras, eu acho que ele errou. O Palmeiras precisava da vitória para levar para prorrogação, mas a ansiedade ainda tava lá. Olha o gol que o Edmundo perdeu. Minha Nossa Senhora, o gol perdido! Por isso que pra muitos, o primeiro gol do Zinho é o gol do título. Chegou o Palmeiras, olho no lance! Se foi no sentido de menosprezar o Palmeiras, eu acho que ele errou. Do Palmeiras! Um jogo de várias expulsões e mais 2 gols pro Palmeiras, o tempo regulamentar. Pra acabar com o jejum, ainda tinha a prorrogação, mas Palmeiras tava leve. Quem resolveu foi o Evair, com essa tranquilidade que só ele tinha pra bater pênalti em um momento como esse. A resposta às provocações corintianas foi em campo. Essa rivalidade foi o tom de praticamente todo o derby da história, mas em 1999 ela transcendeu. O Corinthians tinha acabado de ser eliminado pelo Palmeiras nas quartas da Libertadores em 2 confrontos históricos. E menos de um mês depois recebeu a chance de se vingar na final do Paulista. No primeiro jogo, o Corinthians fez 3-0 dos reservas do Palmeiras, que dias depois foi campeão daquela Libertadores. Era jogo pro Corinthians entrar tranquilo, na boa. Mas derby é derby sempre. O Corinthians abriu o placar com o Marcelinho e o Palmeiras chegou a virar com 2 gols de Evair, mas Edilson fez o 2-2. Ele decidiu lembrar pra todo mundo, porque era o Capetinha. Não podia ter feito isso o Edilson. Não podia ter feito isso. O Edilson fez lá uma graça. O Júnior agrediu, o Paulo Nunes foi pra cima. Jogadores do Palmeiras correm desesperados ali atrás. Se você quer entender como essa rivalidade chegou nesse ponto, precisa saber que é assim desde a origem. Muito pela conexão que os 2 clubes têm desde a fundação. 2 times fundados por trabalhadores, por imigrantes. O derby foi o responsável por transformar o futebol, que era coisa de elite em São Paulo, no jogo popular. E aí virou essa coisa de paixão à flor da pele. Eu vou te contar uma história agora que se passou há quase 100 anos, da maior goleada da história do clássico, pra você ter uma noção do que já representava esse derby no passado. Foi no Paulistão de 1933 que o Palmeiras enfiou 8-0 no Corinthians, no recém-inaugurado estádio do Palestra Itália. A gente nem tem muito registro além dos jornais da época e essa animação feita recentemente, recriando os 8 gols. Romeu Pelliciari fez 4, Imparato, aquele do filme do Romeu e Julieta. E esse aqui, ó, esse aqui fez 4. Esse aí é o Imparato. Você viu só no Imparato aqui? O trem blindado. Uma vitória que representava o domínio gigantesco do Palestra nas primeiras décadas da rivalidade e a insatisfação dos corintianos que não aguentavam mais perder o clássico. Humilhados pelo 8-0, eles foram protestar. Teve confusão e relatos de incêndio na sede do Corinthians no centro de São Paulo, Que acabaram com o presidente da época, Alfredo Schurig, anunciando a demissão dele e de toda a sua chapa. A gente tá falando do presidente que ajudou a comprar o Parque São Jorge e hoje dá nome ao estádio. Mas não resistiu ao caos que era um Palmeiras e Corinthians em 1933. A senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. entendeu de onde vem toda essa energia caótica? Em 2009, ganhou mais um capítulo incrível. O Ronaldo tinha acabado de desembarcar no timão. Já tinha brilhado em El Clássico, Inter e Milan, Brasil e Argentina, mas não tinha noção do que era jogar um Palmeiras e Corinthians. A casa improvisada era Presidente Prudente, longe da capital, e ele, deslocado no banco, não estava em seu lugar. Dali viu Diego Souza abrir o placar, aí entrou no segundo tempo pra mudar essa história. Porque estreia em derby, perdendo pro rival, não ia pegar bem. E o escudeiro sai pra entrada do Ronaldo. O jogo não estava fácil, o Ronaldo conseguiu movimentar, mas o Mas que arrumou com essa bola na trave até o fatídico escanteio aos 47 do segundo tempo. Escanteio para o Corinthians. O estádio balança.
Caiu o alambrado. Era um ponto na tabela, era o Ronaldo fazendo história no derby. Depois o Corinthians eliminou o São Paulo nas semifinais, foi campeão em cima do Santos, mas pergunta pro corintiano qual o jogo inesquecível dele naquele ano. Faltam 2 causos no derby. Se o seu não aparecer aqui, não se preocupe, deixa aí nos comentários que a gente pensa numa parte 2 com carinho, o derby merece. E aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre os vídeos do Paulistão. Não dá pra falar de Palmeiras e Corinthians sem mencionar o cara que mais jogou esse derby. Aliás, o cara não, né? A entidade, o divino. Ademir da Guia jogou o clássico 59 vezes. No período que ele atuou pelo Palmeiras de 62 a 77, o Corinthians nunca foi campeão. A estreia do Divino foi contra o Corinthians, em um Rio-São Paulo, e a despedida também contra o maior rival, que no Paulistão. Quando Ademir da Guia perde o equilíbrio e fura na hora de fazer um gol, não pode ser dia de Palmeiras. Começava o texto da Folha no dia seguinte. A manchete era só sobre a vitória do Timão, um suspiro de alívio no Corinthians. Mas sem querer, disse muito mais. O Divino precisou se aposentar depois desse derby por problemas respiratórios. Parou e deu a trégua pro rival, que voltou a ser campeão paulista naquele ano. Poético. E se eu comecei com o título do Palmeiras de 93, eu vou terminar com o do Corinthians. A rivalidade de 95 estava tão forte que a Federação Paulista passou as finais para o interior do estado, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, campo neutro e com uma logística mais fácil para controlar as torcidas. Estádio chapado, gente se segurando em outdoor de publicidade do lado de fora para ver o jogo, e clima quente no gramado, cara de derby, clima de derby. Começa a maior decisão do Campeonato Paulista de todos os tempos. O Palmeiras estava atrás do Tri e saiu na frente com o Nilson, em passe de Rivaldo. Marcelinho Carioca cobrou uma das faltas mais perfeitas que eu já vi na minha vida. Um abuso de técnica, essa batida do pé de anjo. Tomou distância, pé direito, vai marcar, tá no placar! Gol! O empate levou mais uma decisão entre os times para a prorrogação. Dessa vez a Fiel estava sentindo, o Corinthians amassando, mas quem acertou a bola do título na veia foi Elivelton. Tupã limpou a jogada, tiro vem de longe, gol! Campeão paulista de 95! Quantas finais e quantos momentos inesquecíveis o derby proporcionou pra gente até aqui. Se esses times se encontram, é surpresa. Não importa quem tá melhor, quem tá pior. É um jogo sem favorito sempre. E assim seguirá, eu tenho certeza. E o nosso quadro, vocês sabiam, também seguirá, porque tem muito Paulistão pela frente. Vambora!